Graça e paz sobre a tua vida. Será que estamos acima de nosso Mestre? Será que estamos acima de nosso Senhor? Esse é um ponto que a gente precisa refletir, pois muitas vezes na nossa religiosidade, o que queremos são condições melhores de vida do que o nosso Senhor teve. E precisamos entender que não estamos acima, não somos melhores. Podemos até viver, pela graça de Deus, em situação melhor. Mas não quer dizer que somos melhores ou vivemos na expectativa de ter uma vida tranquila, uma vida sem problema, uma vida sem perseguição. E nós precisamos compreender isso. Precisamos adotar os valores do reino, entender o fundamento do Evangelho, o fundamento do reino que Jesus quis ensinar e vivermos desta maneira. Isto é fundamental entendermos, pois só assim viveremos a vontade de Deus na sua plenitude, expressando o reino, manifestando o reino neste mundo. Lá em Mateus 10, 24 e 25 fala isso: o discípulo não está acima de seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo como seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos? Na realidade, isso que a gente precisa entender. Jesus está falando acerca disso. E na Bíblia, uma paráfrase de Eugene Peterson, esse pedaço de texto, fala uma coisa muito interessante. Lá em Mateus 10, do 17 até o 28, diz assim: não sejam ingênuos. Alguns irão contestar as motivações de vocês. Outros tentarão manchar sua reputação. Só porque vocês creram em mim. Não fiquem deprimidos se forem levados perante as autoridades civis. Sem saber, eles fazem vocês e a mim um grande favor, dando-lhes um palanque para pregar as novas do reino. E não se preocupem com o discurso. As palavras certas serão ditas. O Espírito do Pai de vocês irá providenciá-las. Quando o povo perceber que é o Deus vivo que vocês apresentam, não algum ídolo que os faça sentir-se bem, eles irão se voltar contra vocês, até mesmo membros da família. Aqui está uma grande ironia: proclamar tanto amor e experimentar tanto ódio. Mas não desistam. Não se deixem abater, no final valerá a pena. Vocês não estão perseguindo o sucesso, mas apenas tentando sobreviver. Sejam sobreviventes. Antes que se esgotem as opções, o Filho do Homem estará de volta. O aluno não ocupa uma posição mais elevada do que o professor. O empregado não ganha mais do que o patrão. Portanto, deem-se por satisfeito quando vocês, meus alunos, meus trabalhadores na colheita, receberem o mesmo tratamento que eu recebi. Se a mim, que sou mestre, eles chamam de demônio das moscas, o que os criados podem esperar? Não fiquem com medo. No tempo oportuno, tudo será manifesto e todos irão saber como as coisas realmente são. Assim, não vacilem em torná-las públicas agora. Não se calem diante dos blefes e das ameaças de valentões, porque não há nada que eles possam fazer contra a alma de vocês. Mantenham-se temente a Deus. Ele é quem sustenta em suas mãos a vida, corpo e alma de todos. Nós precisamos compreender isso. Temos que anunciar, temos que viver o reino de Deus. Viver o reino de Deus em nossos dias não é simples, não é fácil. Nós não temos a perseguição, como talvez no início da igreja, que conduzia muitos à morte, mas é um processo de bullying, de opressão, que a gente não tem ideia, não tem tamanho. Mas a questão é que nós precisamos entender quem nós somos em Deus. Não se trata de buscar os interesses, por isso nós não podemos estar acima do nosso Senhor. Seremos perseguidos? Sim, seremos. Podemos ser perseguidos? Sim, de várias maneiras.
principalmente através de bullying, principalmente através daquela pressão contra os valores deste mundo. Nós, como cidadãos do reino, somente seremos perseguidos se contestarmos os valores do mundo, ou seja, contestar não gritar acerca disso do que estão fazendo, mas nos opormos, vivendo de maneira diferente, vivendo o reino de Deus na plenitude do reino de Deus e da vontade de Deus, não nos sujeitando à corrupção, não nos deixando ser oprimidos por pressão de viver uma corrupção no sentido de não obedecer às leis, ser pessoas negligentes, ser pessoas irresponsáveis, ou pessoas mesmo que vivem correndo atrás dos próprios interesses. Nós não estamos aqui para isso, nós estamos aqui para proclamar, para revelar o reino, santificar o nome do Pai, ofertar nossas vidas em favor de outros para que possam conhecer a Deus. O objetivo todo e maior não é defender os nossos interesses, mas fazer Deus conhecido. Neste processo poderemos ser perseguidos? Provavelmente. A tendência é que os dias cada vez fiquem piores e nós precisamos amadurecer com relação a isso. Temos muito o que fazer, temos muito o que crescer, temos muito que entender que temos que ofertar nossas vidas para que o Pai seja conhecido, para que a sua vontade seja conhecida. Por isso, toda oportunidade que nos for dada, falemos do amor do Pai, da graça do Pai. Estou falando de falar de religião, de religiosidade, de práticas, de dogmas e de atitudes. Precisamos entender que a igreja tem que estar no mundo, não vivendo como o mundo, mas revelando o reino de Deus, revelando as virtudes do Pai, sendo expressão do seu reino neste mundo e da sua vontade. Só assim seremos luz e sal neste mundo. Só assim faremos diferença. Só assim contaminaremos o mundo com o fermento do reino e o reino expandirá, segundo a vontade do Pai, segundo o seu querer, fazendo conhecida a sua vontade. Mas depende de nós. Depende de entendermos a vontade do Pai e expressarmos o Pai neste mundo. Sermos como Cristo designou, que na realidade ser como Ele, sermos seus imitadores, pois assim como Ele foi enviado, Ele nos enviou para revelarmos o Pai ao mundo. E temos que entender que, como igreja, esse é nosso papel. É assim que devemos viver, é assim que devemos ser. Que a gente possa entender estas coisas, compreender a vontade do Pai e nos submetermos a essa vontade para a glória, louvor e honra do seu nome. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.